presidente da República de Angola inaugurou ontem, 1 de setembro de 2025, a refinaria de Cabinda. Com mais de 473 milhões de dólares, este foi o investimento e que numa primeira fase será processada 30 mil barris por dia. Esta é a capacidade instalada. O Estado de Angola detém a soberania do petróleo e também os produtos que serão processados, apesar de que a Gempicor possui 90% e a Sonangol possui 10%. De acordo com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro de Azevedo, afirmou de que o contrato entre a Sonangol e a Gempicor está baseado numa taxa de processamento. Começou a especial inauguração da refinaria de Cabinda, inaugurada ontem pelo presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Vamos ver agora a nossa primeira VT. Dos 50 anos de independência, ergueu a primeira refinaria de Angola na província de Cabinda. A Sonangol, em parceria estratégica com a Gemcorp, prepara-se para inaugurar a 1 de setembro a refinaria de Cabinda. Um marco determinante para a consolidação do setor energético nacional e para o reforço da confiança no país. Projetada para processar 60 mil barris por dia, a refinaria de Cabinda inicia agora a sua primeira fase de operações com uma produção inicial de 30 mil barris diários, um arranque estratégico que permitirá responder de forma mais eficaz aos desafios do setor. Entre os principais produtos a serem refinados, destacam-se o gasóleo, o combustível de aviação, o fuel óleo pesado e a nafta. Esta produção permitirá não apenas garantir o abastecimento do mercado interno, mas também reduzir substancialmente a dependência de importações e criar excedentes com potencial para a exportação. O investimento global da obra ascende a 473 milhões de dólares, sendo que 335 milhões foram assegurados através de financiamento internacional, evidenciando a confiança da comunidade financeira global na robustez e credibilidade de Angola. Mais do que uma infraestrutura industrial, a refinaria de Cabinda traduz-se num motor de desenvolvimento humano e tecnológico. Até ao momento, foram já gerados 3.300 postos de trabalho diretos e capacitados 700 quadros nacionais, estando prevista a formação de um total de 5 mil técnicos qualificados nos próximos meses. Dotada de uma tecnologia de última geração, a refinaria incorpora uma unidade de zero flaring em linha com os compromissos da Sonangol no domínio da sustentabilidade, da segurança operacional e do alinhamento com as melhores práticas internacionais. Este empreendimento assinala um passo decisivo para a soberania energética do país, consolidando o papel da Sonangol como catalisador do desenvolvimento económico e social de Angola e reforçando a visão estratégica do Executivo para o futuro. Sonangol. Produzir para transformar. Produzir para transformar. Vamos ver agora a segunda VT da composição da refinaria da província de Cabinda. Daqui a pouco vamos ver. Também temos a VT da abertura, em que o presidente discursou também na refinaria de Cabinda, assim também como a governadora da província de Cabinda. Esse é o especial. Agora vamos ver a VT da composição da inauguração, ou seja, da refinaria de Cabinda. No principal polo petrolífero de Angola, um marco da engenharia nacional ganha forma a cada dia. Na província de Cabinda, a primeira refinaria construída desde a independência evolui com ímpeto. A refinaria de Cabinda é fruto de uma parceria entre o Estado angolano, por meio da Sonangol, e a Gemcorp, unindo investimento estratégico e expertise internacional. Com mais de 90% de avanço global, a refinaria está prestes a operar.
as obras das unidades da refinaria, a engenharia atingiu 99,9%, os suprimentos 99,4% e a construção 96,6%. Um avanço sólido e visível. As unidades de processo CDU e KSU já estão concluídas. Mais de 18 tanques estão prontos. São 158 mil metros de tubulações montadas e conectadas. Além disso, os sistemas de automação, energia e utilidades já operam em fase final de testes. Na logística, o terminal de Malongo e os sistemas de bombeamento estão integrados. São 48 km de dutos ligando produção e exportação. Tubagens para gasóleo, nafta, Jetta 1 e HFO já estão soldadas em fase final de acabamentos para testes. O sistema está desenhado para garantir eficiência e confiabilidade. Já em comissionamento, a refinaria passa por testes de pressão, segurança e controle em cada subsistema. Tudo isso é possível graças às pessoas e seu esforço diário. Mais de 3.300 profissionais estão envolvidos nesse avanço. 87% são angolanos, na sua maioria de Cabinda. Aqui, temos a formação de jovens operadores para a iminente operação da refinaria. Essa capacitação utiliza tecnologia de ponta, com modernos sistemas imersivos 3D. Assim, preparamos a nova geração para operar com segurança e excelência desde o primeiro dia. Com disciplina e vigilância, o projeto acumula 13 milhões de homens-hora de trabalho, sem incidentes com afastamento. São mais de 1.500 dias sem incidentes. E o impacto vai além da engenharia. Nos integramos às comunidades vizinhas por meio de programas sociais, em parceria com a plataforma Quena. O programa Mazi e Monho, Água é Vida, provê água potável para a comuna do Malembo. São mais de 4.000 pessoas beneficiadas. No programa Mioco Mimoinda, Mãos Iluminadas, o objetivo é identificar e capacitar as parteiras tradicionais das comunas de Cabinda. Aqui, proporcionamos formação, material didático e equipamentos básicos, garantindo uma redução dos riscos durante os partos. Além disso, o programa Zona Cula, Letras que Libertam, trabalha para reduzir o índice de analfabetismo entre as mulheres das aldeias de Cabinda. O programa oferece aulas diárias na sede de Malembo, com transporte, material didático, lanche, entre outras necessidades. Como você pôde constatar, estamos às vésperas de iniciar a nossa produção. O First Crude será realizado em breve, um momento histórico para Cabinda e para Angola. Mais soberania energética para o país. Desta maneira avançamos na refinaria de Cabinda. Energia produzida em Angola. Desenvolvimento feito por angolanos. O presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, discursou também ontem na inauguração da refinaria de Cabinda. Vamos ver agora a VT, o discurso do presidente da República de Angola, assim também como também o discurso da governadora da província de Cabinda, Susana de Abreu, e também o coordenador da refinaria de Cabinda. Este é o especial e agora vamos ver o discurso do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Para além deste, só há mais dois, não é? Como sabem, a refinaria do Soio, que está com alguns constrangimentos e o Sr. Ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás referiu-se a eles. Não se desistiu dessa refinaria, da construção dessa refinaria. O que se está a fazer é levar o investidor a ultrapassar os constrangimentos existentes. Depois temos a grande refinaria, essa sim, a de Lubito, que estamos, portanto, sabem que a refinaria de Lubito é um projeto antigo, começou há muitos anos, ficou também paralisado uns bons anos, decidimos retomar para ser concluído e os trabalhos estão em curso.
Os trabalhos estão em curso. A nossa grande esperança é esta grande refinaria de Lobito, que juntamente com estas duas que consideramos relativamente pequenas, do Cabinda e do Soio, vão então trazer a tão almejada autossuficiência na produção de produtos refinados. Não me parece que a gasolina seja o produto mais procurado. A nível de todo o país, a não ser que a Cabinda seja uma exceção, a nível de todo o país, o produto mais consumido é, sem sombra de dúvidas, o diesel. Até porque os que mais diesel consomem são as centrais térmicas, a caminhonagem, enquanto que a gasolina é mais para o transporte ligeiro e as motorizadas. Há um conjunto de infraestruturas que são comuns para as duas fases, que já existem, já foram feitas. Portanto, o prazo de execução da segunda fase vai ser curto. Nós decidimos que não deve haver um interregno entre a inauguração da primeira fase e o arranque da segunda fase. Isso também foi dito no ato da apresentação desta manhã. Portanto, a segunda fase, as obras da segunda fase vão ter início imediatamente. Mal viremos as costas daqui, portanto, a segunda fase vai arrancar imediatamente. Portanto, o povo de Cabinda não vai ter que esperar muito. Portanto, a gasolina vai continuar a existir em Cabinda como sempre existiu, não produzida cá. A diferença é que, muito em breve, ela passará também a ser produzida aqui nesta refinaria, exemplo do que já vai acontecer a partir de hoje com o diesel, a nafta, o Jeta 1 para a aviação e outros produtos. Discurso do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Agora vamos acompanhar o discurso da governadora da província de Cabinda, Susana de Abreu, que considerou que a inauguração da refinaria constitui um momento único e ímpar para aquela província de Cabinda. Vamos acompanhar agora o discurso da governadora da província de Cabinda, assim também como o discurso do coordenador da refinaria de Cabinda. Vamos acompanhar o discurso da governadora. Portanto, a refinaria vai, de uma certa forma, abrir outros caminhos no que toca à cadeia logística petrolífera e não só trazer mais serviços e, obviamente, mais empregos para a nossa juventude. E dizer que Cabinda não é só petróleo, Cabinda também está a produzir muito cacau, para além da nossa banana, que é habitual, a mandioca. E, por incrível que pareça, Cabinda também está a começar a ter alguma produção de arroz. Obviamente que o caminho é longo a percorrer, temos muitos desafios ainda para frente, temos a questão de que muitos dos nossos projetos estruturantes têm que ser concluídos. Eu falo nomeadamente da centralidade André Pitra Petrov, temos as obras da Universidade de 11 de Novembro, do campus, também têm que ser concluídas, e outras obras também que concorrem para o bem-estar desta população. Obviamente, questões também na educação, a saúde um pouco melhor ainda. Podemos sim dizer que houve alguns ganhos no domínio da saúde, sobretudo com a construção do Hospital Geral, que é um hospital de um nível terciário, e aí sim veio dar um outro alento àquilo que são as preocupações de saúde da população, não só desta parcela de território, mas também a nível da Angola toda, tanto sim que o Hospital Geral é um hospital de referência e que tem por objetivo de atender questões muito particulares de saúde. Discurso da governadora da província de Cabinda. Agora vamos acompanhar o discurso do coordenador da refinaria de Cabinda, Jorge Ferreira. Jorge Ferreira vai falar daqui a pouco, mas também
Vai ser analisado aqui nesse especial vários pontos que estão a ser discutidos por povo angolano. Este ponto será discutido daqui a pouco. Agora vamos ver o discurso do coordenador da refinaria de Cabinda, Jorge Ferreira. A inauguração de hoje representa um marco para o setor dos petróleos em Angola, representa o aumento da nossa capacidade de produção de refinados e, com isso, uma maior estabilidade para a segurança energética do país. A refinaria de Cabinda, neste momento, já iniciou os seus testes de comissionamento. Nós recebemos a primeira transferência de crudo proveniente de Malongo no decorrer desta semana. Iremos passar à fase final de testes, que já inclui a circulação de produtos pelas unidades, obter então, na sequência disso, os produtos dentro da especificação necessária e, após esta fase, iremos então dar início à fase comercial, que irá marcar o início da produção da refinaria e a comercialização dos produtos para o mercado angolano e regional. A refinaria tem uma capacidade de processar, na primeira fase, 30 mil barris de petróleo. Irá ter a produção de nafta, querosene, gasóleo e fuel oil. O querosene será depois estabilizado numa outra unidade para a obtenção de Jet A1, que é o combustível da aviação. Na segunda fase, iremos aumentar a capacidade para 60 mil barris e iremos também aumentar a disponibilidade de produtos com a introdução da gasolina e do LPG no nosso portfólio de produtos da refinaria. Foi uma estratégia escolhida para o desenvolvimento do projeto. A principal necessidade do mercado de Cabinda é o gasóleo. Então, de modo a fasear tanto o esforço de investimento e disponibilizar o mais rápido possível produtos para o mercado, nós tomamos a decisão de iniciar com uma produção que disponibilize gasóleo imediatamente para o mercado, e a segunda fase do projeto vai então trazer a gasolina e o LPG para o mercado de Cabinda e depois para Angola em geral. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola. Governo de Angola. Vamos começar já a nossa conversa, ou seja, o nosso especial. Vários pontos a serem discutidos aqui. O primeiro ponto a ser discutido, visto que a Shepcor possui 90% e a Sonangol possui 10%, será que não tira a soberania estatal de Angola? E outro ponto que também está a ser discutido muito desde ontem, da inauguração da refinaria de Cabinda. Vou chamar o primeiro convidado, Estandal de Nascimento. É jurista, também consultor jurídico, vai falar também sobre a importância desta refinaria no aspecto jurídico, e também temos outros convidados. Bom dia, Estandal de Nascimento. Seja muito bem-vindo. Também temos outros convidados, como o Yanga Cristóvão. O Yanga Cristóvão é engenheiro. Ailton da Costa também é engenheiro. E Banza Ramiro é economista. Esses também estarão aqui no nosso especial, assim como também Punga Daniel, para falar sobre aspectos que estão a ser referidos ao longo, desde ontem, da inauguração da refinaria de Cabinda. Estandal do Nascimento, seja muito bem-vindo ao nosso especial Refinaria de Cabinda. Muito bom dia a todos, bom dia Cristina, bom dia ao pessoal do estúdio, bom dia TV Bela, bom dia a todo mundo que nos assiste. Muito obrigada. E vamos seguir já para falar sobre a importância, visto que é a primeira refinaria do nosso país, estamos a caminhar para os 50 anos do nosso país. Este é um marco histórico? Sim, na realidade representa um marco histórico grandioso. Disse primeira refinaria, mas a verdade é que a refinaria de Cabinda já funcionava, na realidade só recebeu um investimento e está a ser desenvolvida para que possa produzir a nível global, ou seja, a refinaria de Cabinda anteriormente produzia simplesmente para a província de Cabinda, atualmente está a ser reforçada ao nível de produção, do nível industrial, para poder produzir a nível nacional. Ok. Qual é o principal objetivo desta refinaria? E a expectativa é que o povo angolano tem, com esta refinaria, 300 mil barris por dia que serão processados? Serão 30 mil barris 30 numa mil primeira barris, está fase. correto?
numa segunda fase, provavelmente serão 60 mil barris. Mas isso está a se falar da capacidade produtiva da própria refinaria. Não que vai ser necessariamente isso, porque isso vai depender de vários outros fatores, como a capacidade, ou como vai depender de vários outros fatores, como a capacidade, que eu posso assim dizer, né, como inexperiente, a capacidade natural de petróleo que nós poderemos encontrar dentro daquilo que são as áreas de exploração petrolífera. Sobre as expectativas, a expectativa sempre é positiva, né? Nós tensionamos ou olhamos isso com boas vistas, porque até certo ponto a refinaria de Cabinda vai produzir a nível nacional, e a perspectiva que nós temos é que possivelmente irá baixar o valor da gasolina, o valor do petróleo, quando esses começarem a ser produzidos em massa. Um ponto, visto que é jurista, 90% para a GEPCorp e 10% para a GEPCorp, assim que está correto, e 10% para a Sonangol, não tira a soberania da Sonangol ou do Estado angolano? Depende de que ponto de vista nós queremos, na realidade, dizer sobre a questão da soberania, porque dentro daquilo que será a produção, aqueles 10% serão da soberania exclusiva do Estado. Por exemplo, se você for societário, ou seja, fazer parte de uma sociedade comercial... Antes de continuar, vou deixar ler o comentário do engenheiro Ailton Nóbrega da Costa. Estou feliz por este marco na província de Cabinda e porque a execução deste projeto contou com a participação de estudantes que tive o prazer de ministrar aulas e transformações mentalidades. A sociedade angolana e o país devem celebrar esta oportunidade que irá gerar oportunidades de trabalho e estágio em várias áreas de cadeia de hidrocarbonetos. Daqui a pouco também vamos ligar para o engenheiro Ailton da Costa. Pode continuar, jurista. Como eu dizia, se fizeres parte de uma sociedade comercial e tiveres um número de ação, ainda que inferior ao sócio majoritário, não te tira a soberania sobre aquelas ações que te pertencem. Nós falamos sobre... E ainda o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, afirmou que o que está dentro do contrato é só processamentos. Exato. E está tudo relacionado conforme nós olhamos para a questão da soberania. Não acredito que tira a soberania do Estado. Não acredito. Isso mesmo para esclarecer aos nossos telespectadores, porque muita gente está pensando desde ontem que 90% e 10% para Sonangol, o Estado angolano já não é mais soberano. Não, o Estado angolano continua a ser soberano, tanto que, por exemplo, os contratos que se fazem, os contratos feitos a nível ambiental são contratos que têm prazo, ou seja, são contratos de exploração ou de concessão de exploração de um determinado território que têm um determinado prazo. Bastou perder aquele prazo, perdeu. O Estado continua... Vamos já voltar daqui a pouco ao Estrela do Nascimento. Agora vou falar com o engenheiro Yanga Cristóvão. Alô, bom dia, engenheiro Yanga Cristóvão. É um prazer tê-lo aqui no nosso especial, em homenagem à inauguração da refinaria de Cabinda. Para começarmos mesmo já com a nossa conversa, eu gostaria de saber por tua parte como é que essa refinaria irá impactar o setor energético e do combustível também. Esse projeto foi inaugurado pelo Presidente da República, João Manuel Lourenço. É um projeto que realmente vai mudar o jogo, que vai realmente trazer ainda mais oportunidade no contexto nacional em várias as vertentes, em que na qual tem aqui alguns pontos das diferentes vantagens que essa construção da refinaria, né, que vai trazer, que eu tirei basicamente 5 pontos. Um deles é a autossuficiência e segurança energética no nosso país, a valorização da economia
Engenheiro Yanga Cristóvão, eu gostaria que frisasse sobre o contrato que há entre a Sonangol e a GEPCOR. A GEPCOR tem 90%, GEMCOR tem 90% e a Sonangol 10%. Será que não há... Será que há ou não a falta de soberania por parte do nosso Estado? A Sonangol está com 10% no contrato com a GEPCOR e está com 90%. Ok, eu não posso afirmar muito quais foram os modelos assinados aqui entre a Sonangol e a GEPCOR. Esses dados, sim, teriam conhecimento. Nota-se visivelmente que uma boa parte do investimento nesse projeto foi feito pela empresa Encontro, uma empresa britânica. Sim, na verdade também tem sim impacto negativo. Tem impacto negativo. Primeira coisa, vamos falar um bocadinho das vantagens. Nota-se uma abertura, uma visibilidade total da empresa internacional quererem investir no mercado nacional, mas também aqui temos uma contrapartida, uma desvantagem, em que naturalmente uma vez que eles sentam a GEMCOR investiram no quase 90%, além de tirar o investimento, mas naturalmente quando se trata de grupo também vai levar uma grande porcentagem, que na verdade não é o modelo que realmente aconselha-se, mas é possível que ao longo dos anos essa estrutura de contrato feito pode só também ser reavaliado. Mas a grande vantagem, nós também sabemos o problema que a nossa empresa nacional tem em termos de despesa, e naturalmente acredito que não tinha capacidade total para assumir o projeto, na construção desse projeto, e também não só para partilha de risco. Está lá no acima, concordas com o que o engenheiro Yanga acabou de frisar sobre o contrato entre a GEPCOR e a Sonangol? Todas as partes, ele falou muita coisa sobre. Não. Ambas as partes, 90%, que pode ser alterado o contrato ao longo desse tempo. Certo, juridicamente pode ser alterado quando as situações, né, que facilitaram a celebração do contrato mudarem. Né? Nós encontramos no Código Civil aquilo que nós chamamos o Instituto do não cumprimento, que por conta das alterações de circunstância poderá facilitar a modificação ou alteração do próprio contrato. Okay. Então isso é bem possível. Engenheiro Yanga Cristóvão, a inauguração da refinaria de Cabinda, de certa forma, vai influenciar no impacto de Angola no cenário internacional? A inauguração da refinaria de Cabinda, de certa forma, vai influenciar o impacto de Angola no cenário internacional? Vai sim, sem sombra de dúvida. Vai sem sombra de dúvida, como um dos pontos que eu aqui fiz, isso vai realmente a redução da dependência externa e influência geopolítica. Quer dizer, uma vez nós tendo a nossa refinaria internamente no mercado nacional, isso vai reduzir a dependência na importação de produtos externos, porque nós normalmente produzimos sim petróleo, somos um dos países produtores de petróleo, ou se não top da produção de petróleo em África, mas nós simplesmente produzimos e vendemos o petróleo bruto, podendo assim dizer. Agora temos a chance, né, vamos ter a chance de realmente criar mais valor do produto final. Em vez de vendermos o produto, como vocês chamam de raw material, tem um termo. Em vez de vendermos o produto raw material, vamos vender em forma de produto final, que é o caso da gasolina, o querosene e outros produtos que se virão desse processo de refinação. Então, isso vai acabar por agregar mais valor na nossa economia interna, e isso é extremamente importante. Se nós olharmos a nossa depreciação da nossa moeda, ou essa volatilidade, a nossa moeda ficar tão volátil, não é simplesmente pelo preço do petróleo baixar, é porque nós também não vendemos produtos
a nossa moeda no mercado internacional. E isso joga um papel forte, porque é importante que a nossa moeda também seja forte, seja pesada, para podermos discutir no contexto internacional. Então, essa refinaria vai ter esse impacto positivo, fora já também da criação da empregabilidade no contexto nacional. Isso é verdade. A empregabilidade. Já foram empregados mais de 30.300 profissionais, 3.300 profissionais. Isso já é um ponto positivo para Angola, Yanga Cristóvão. Sim, sobretudo sim. para a juventude. Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E só para adicionar, o Presidente da República também prometeu continuar com as construções das refinarias, tal como se trata da refinaria do Soio, que também vai ser mais uma outra oportunidade de empregabilidade do país, e com tal também a do Bito, que acredito que ainda também está em fase inicial, ainda não está concluída. Essas todas as refinarias terão sim um impacto muito grande no contexto nacional. Inclusive, isso nos dará uma vantagem competitiva grande em África, em que nós também poderemos ser um dos bons vendedores, ou nós teremos uma boa linha para a exportação de produtos refinados para os outros países da África, tal como acontece com o Congo Democrático, inclusive a SADC. Yanga Cristóvão, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria que deixasse uma mensagem para os investidores, assim como para a população jovem, que por este marco importante que é a inauguração da refinaria de Cabinda. A recomendação vou deixar para os jovens, vou deixar para os investidores, vou deixar também para o nosso executivo, que principalmente vamos continuar a trabalhar com essa energia, mas também vou pedir recomendar ao nosso executivo para garantir a fiscalização dos projetos, né, acompanhar, é importante termos garantir a fiscalização dos projetos de tal maneira que a execução desses primeiros projetos sejam a nível satisfatório, ou que o programa, o plano feito seja realmente alcançado, se possível a 100%. Agora, para a nossa juventude, de certeza que por intermédio do Plano Nacional de Desenvolvimento, do Plano de Desenvolvimento Nacional, é pautado também a linha de autoridades dos jovens, e aqui mais uma vez com a refinaria de Cabinda, vamos ter chance de ter oportunidades da nossa juventude, ou dos estudantes, que seja das escolas técnicas, profissionais e universitárias, terem chance de visitar a refinaria de Cabinda, que vai ser uma grande fonte de aprendizagem para a juventude, e não só os empresários. Nós vamos ter que lutar que os projetos sejam sempre executados com rigor, e que o governo vai apoiando, vai mostrando cada vez melhor posicionamento na fiscalização dos projetos e proteção dos empresários, de tal maneira que incentivamos os empresários a continuarem a investir em Angola. Essa é a minha recomendação. Muito obrigado. Yanga Cristóvão, para terminar mesmo já a sua abordagem, como sendo engenheiro, o que é que esta inauguração da refinaria significa para si? Como angolano não podia estar indiferente. Como angolano, como jovem, estou extremamente satisfeito, porque realmente nós temos empenhado cada vez mais para ajudar com que projetos genuínos aconteçam. Temos realmente motivado a juventude a se focar todos os dias nas atividades, no autocrescimento, e também temos realmente apoiado o programa de estágio, que é mais uma oportunidade, é mais uma indústria, é mais um projeto que vai realmente receber muitos jovens do programa de estágio. Não temos como ficar indiferente. E respondendo também à necessidade, mais uma vez, nós tivemos um crescimento populacional de Angola nos próximos 20, 25 anos poderá dobrar. Então, projetos do gênero devem continuar a acontecer para responder à demanda do país.
Obrigada, engenheiro, por participar do nosso programa. Esperamos que volte sempre. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e continuação do bom trabalho. Obrigada. Acabamos de falar com o engenheiro Yanga Cristóvão. Vamos seguir com a nossa conversa aqui no nosso estúdio. Agora vou chamar também Punga Daniel, que é jurista, também vai fazer análise sobre a refinaria, ou seja, a inauguração da refinaria de Cabinda. Está de Nascimento, nós vamos continuar também com a nossa abordagem sobre a refinaria, quer seja sobre o impacto, sobre a expectativa. Punga Daniel, seja bem-vindo ao nosso especial. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Punga Daniel, para começarmos mesmo já com a nossa conversa, o nosso especial. Foi inaugurada ontem a refinaria. O que significa para si, sendo jovem? Um jovem da atualidade, jurista, idôneo, o que significa esta inauguração? Visto que estamos a caminhar para os 50 anos de independência do nosso país. Certo. Primeiro, bom dia. Agradeço pelo convite que me foi dado. Sobre a questão, enquanto pessoa e enquanto jovem, esta inauguração da refinaria de Cabinda, na verdade, significa muito, não simplesmente para mim enquanto pessoa, enquanto jovem, mas sim na qualidade também de ser angolano, visto que esta refinaria traz consigo vários benefícios no nosso país, benefícios esses que quem vai usufruir destes benefícios somos todos nós enquanto angolanos. Enquanto angolanos, qual é o impacto desta refinaria para a sociedade angolana? Ele tem um impacto muito, mas muito grande e significativo. Porque se nós olharmos no setor econômico, estamos a dizer que vamos crescer possivelmente 2 vezes mais. Porque nós estamos a dizer que antes, sem a nossa refinaria, o nosso petróleo era levado fora. E ao levarmos fora, é óbvio que o Estado gastava valor para poder então produzir o gasóleo, para poder produzir a gasolina, o gasóleo, entre outros. E com essa nova refinaria de Cabinda, o Estado já não poderá efetivamente tirar os valores que é para levar o produto fora. Porque nós já temos a nossa refinaria. Em vez de nós gastarmos para fora, vamos investir mesmo aqui dentro. Tocaste num ponto que eu gostaria que frisasse mais. O Estado já não vai mais levar os produtos para fora, já temos a refinaria. Certo. A empresa, a Sonangol, que é a empresa estatal, está com 10% desta refinaria. E a empresa britânica está com 90%. O Estado está com 10%, tudo bem. Nós devemos entender que estamos a falar de um investimento. O Estado, nessa circunstância, embora aquele tenha os 10%, eu considero isso como simplesmente uma mão invisível. Uma mão invisível. Certo, porque se formos para olhar no setor público e privado, quem mais investe deve ser simplesmente o próprio privado. O que o Estado deve fazer é fiscalizar determinadas empresas. Agora, quando o Estado entra com 10% nesta empresa, o Estado já tem uma percentagem suficiente para poder sustentar uma boa parte da receita. Com isso significa dizer que, por mais que o Estado tenha os 10% dessa empresa, a empresa ainda poderá pagar os impostos, que é mais uma valia para o nosso país. Ok. Estrela do Nascimento, como que a refinaria vai contribuir para o desenvolvimento local, isto não só em Angola, mas estou a falar propriamente de Cabinda? Muito já se disse sobre isso. A refinaria de Cabinda vai contribuir bastante, vai contribuir bastante para o desenvolvimento do país, principalmente ao que diz respeito a nível de emprego, né?
ao nível de empregabilidade. Numa primeira fase ainda já conseguimos constatar, segundo as informações que nos foram permitidas obter, que já foram empregados 3 mil ou mais de 3 mil novos empregos, já foi criado mais de 3 mil novos postos de empregos. E a perspectiva é que esse número só aumente, mas nós temos que também conseguir olhar para a refinaria de Cabinda, por esse marco histórico que nós concluímos, né, com um olho crítico, não apenas olhar e dizer, pronto, na minha opinião, não estaríamos satisfeitos, nós estaríamos felizes, que é um passo pequeno, mas que não está no nível, por exemplo, para competir com as grandes refinarias, e não só. Nós temos uma capacidade de produzir petróleo muito grande e a refinaria de Cabinda não vai ser suficiente para isso, tanto que, por exemplo, o Executivo incentivou a importância de continuar com os projetos para conseguir reabrir ou revitalizar as outras refinarias já existentes. Outro ponto importante a se falar sobre isso é o facto de que, por exemplo, as refinarias em Angola... E outro ponto que queremos dizer é que esta refinaria não vai produzir só a gasolina, vai produzir também outros derivados. Exato, mas, como eu estava a dizer, as refinarias de Angola são vistas como refinarias simples, que são necessariamente refinarias de pequeno porte. E refinarias feitas em Angola, segundo alguns engenheiros, são ainda mais fracas a nível produtivo do que as refinarias simples como existe nas outras partes do globo. O que acontece é que, segundo uma conversa que eu tive com um engenheiro, ela afirmou que o petróleo o petróleo bruto que será refinado nessas refinarias serão petróleos brutos fracos. Só que temos que ter a atenção que Angola está caminhando para esse mundo de independência, somos um país em desenvolvimento, então não podemos exigir tanto assim. Por isso que eu disse que temos que olhar com olhos críticos, não dizer que não estamos a fazer bem, estamos a dizer, a nível, por exemplo, eu como angolano me sinto feliz, porque é um marco histórico que a gente conseguiu. É como uma criança que começa a andar, porque a nível industrial no mundo, já há mais de 40 anos que, por exemplo, a Inglaterra fala sobre a evolução industrial. Nós começamos a ter uma vida como país, como produtor, a nível industrial, bem há pouco tempo. E estamos a dizer, para o nosso nível, né, de iniciante, podemos assim dizer, nós estamos bem, estamos a caminhar para o sítio certo, mas dizer que me sinto satisfeito por completo, eu acho que ainda seria muito cedo para falar sobre isso. Daqui a mais uns 10 anos, com outros passos que a gente vai dar, ali sim nós poderemos dizer se estamos ou não. Porque ainda estamos a falar que, por exemplo, daqui a 10 anos, como é que nós vamos estar? Porque a primeira fase diz 30 barris, a segunda fase são 60. Provavelmente nós vamos subir numa escala, se calhar, a 1000 ou a 152, como algumas outras refinarias. E estamos a dizer, nós ainda estamos muito abaixo do desejado. Mas, contudo, nós fizemos um grande passo e vamos continuar assim. Punga Daniel, também concordas que 30 mil barris por dia é muito abaixo, visto que o investimento para a construção dessa refinaria foi de 473 milhões de dólares? A estatística que chegaram até mim, ou pelas pesquisas que eu fiz, são 60 mil barris por dia. Numa primeira fase ou segunda fase? Numa primeira fase, por acaso, não me deparei com a informação das duas fases. Numa primeira fase. Numa primeira fase 30, numa segunda fase 60 mil. Então, se for o caso, até porque estamos numa fase embrionária, acredito eu que estamos numa boa fase. Estamos numa boa fase porque estamos numa fase embrionária, tal como eu já disse. Então vamos esperar daqui a mais 5 ou 10 anos como é que vai ser, até porque ainda existem mais duas refinarias que ainda estão a ser construídas. Estamos a falar do Soio e do próprio Lubito. Sim. Há quem diga que a refinaria do Lubito já está parada há um bom tempo. Acredito eu que tão logo que termos essas duas, vamos produzir ainda mais. Ainda mais. Ainda mais, certo.
Mas tendo essa refinaria implica que o combustível vai baixar? A possibilidade de... Acredito que sim. Eu acredito que poderá efetivamente baixar. Porque estamos a dizer que... Por que eu digo que efetivamente terá que baixar? Porque levanta-se a questão, ou seja, disse que ele só o litro de gasolina foi subindo porque o Estado estava a gastar mais, estava a ter a receita não era a tão desejada. Então, se nós já temos a nossa refinaria, não há necessidade de continuarmos de forma clara, desculpe lá o termo, a furtar o povo, porque não há essa necessidade. Então, por isso é que eu digo que eu acredito que poderá efetivamente baixar. Poderá efetivamente baixar? A análise feita conclui-se que sim, irá baixar o preço do petróleo, da gasolina, irá baixar o preço de muita coisa com essa refinaria. Mas nós vamos esperar. Vamos esperar e ver, porque nem sempre a perspectiva dá igual à realidade. Então é uma questão de esperar, mas esperar com esperança, no sentido de que até onde nós chegamos, ou até onde as informações permitem saber, existe uma possibilidade grandiosa do preço da gasolina baixar. No setor estratégico para a diversificação da economia, de certa forma vai impactar com que haja mais diversificação na economia com a refinaria? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque, vejamos, nós não sei se a estatística que eu tive é a certa ou não. Além da Nigéria, acredito eu, não há mais um outro país que tenha refinaria. Cogito eu, não é uma certeza. Então... Em África, no mundo... Não, me refiro mesmo ao nosso continente. Ok, vamos voltar daqui a pouco à nossa conversa. Agora vamos falar ao telefone com o engenheiro Ailton. Alô, bom dia, engenheiro. Engenheiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre a inauguração da refinaria de Cabinda. O que o engenheiro entende, sendo um engenheiro? Qual é a expectativa sobre a refinaria de Cabinda, o impacto que vai ter na nossa sociedade angolana, principalmente nos jovens? Olha, maravilha. Isto é um marco, especialmente para a província de Cabinda. Eu digo que é um mar de oportunidade que se abre, porque, acima de tudo, devemos valorizar que isto vai levar muito à geração que está a formar agora em Cabinda. Vai haver uma enorme redução dos investimentos, enorme redução de valores, uma adequação à tecnologia do primeiro mundo. O país sai a ganhar. A juventude de Cabinda, nesse momento, deve estar eufórica, porque não vamos apenas olhar para a refinaria. Vamos olhar para toda a cadeia, todos os setores que vão estar envolvidos para que este processo funcione. É uma grande oportunidade, não só para a Cabinda, mas para o país. E eu tive o prazer de ver os meus a trabalharem neste projeto e foi uma alegria. Ver que realmente a utilização do conteúdo local em Angola é uma realidade e que sim, os angolanos estão a contribuir para o país para o processo de industrialização. Eu vejo que esta refinaria, acima de tudo, nesta primeira fase, vai ter uma ênfase maior no processo da industrialização devido ao modelo de derivados que serão produzidos. E isso vai trazer para nós soluções locais, vai potencializar os jovens que agora estão a formar desafios para a adequação tecnológica. O mercado do centro de formação vai agora ser valorizado porque vamos de pessoas que estão capacitadas, mas também devemos olhar que é a altura da gente dar um alerta aos jovens e dizer, olha, as oportunidades que existem, vocês devem capacitados, porque nós vamos precisar de todos os jovens angolanos para que projetos como a refinaria de Cabinda
venham a ter impacto no nosso país. Engenheiro, as parcerias internacionais foram importantes e essencial para a construção da refinaria de Cabinda? Foram. Eu considero que sim, porque, veja, nós estamos a falar de um volume de 473 milhões de dólares americanos de investimento. É pesado para um Estado angolano fazer esse investimento a solo. A participação de investidores estrangeiros também dá ao modelo de negócio a capacidade de não só de investimento, mas também de conhecimento e poder tecnológico. O Estado, eu sei que existe uma certa preocupação com a soberania, com o objetivo, e foi até muito bem resultado pelos ministros dos federais e foi muito bem resultado. Por quê? Porque quando o nosso Estado, ele, na verdade, não perde o poder político, não perde a influência política, tudo que são, na verdade, os elementos que criam a decisão, não só política, mas também de regulação. Isto foi firmemente assegurado e o Sr. Ministro reforçou. Quando o Estado não perde isto, o Estado não perdeu a soberania. Nós estamos a ver o nosso investimento a nível de valores, porque precisamos de parcerias desse modelo para progredir, mas o Estado não salvou ou resguardou a questão do investimento no conteúdo local, isso deu direito à construção. Agora, no processo de recrutamento, estamos a poder observar este quesito. Então, se não nos atendemos aos valores, foi necessário para que existisse tamanho de investimento, temos que aprender com os melhores, juntarmos aos melhores para nos tornarmos excelentíssimos. É um processo. Não devemos aprender a olhar para esse sentido, mas ver a longo prazo. A longo prazo, isto é um ganho tremendo. Engenheiro, visto que é engenheiro, eu gostaria de lhe perguntar como é que se sente com a inauguração desta refinaria, visto também que já empregou mais de 3.300 profissionais e 87% é angolano e 5.000 foram capacitados pela refinaria. Eu acabei por ouvir que o professor poderia voltar à federação. Eu perguntei como é que o engenheiro se sente, visto que esta refinaria já empregou 3.300 profissionais e 87 são angolanos e 5.000 desses profissionais foram formados pela refinaria. Isso mostra a aposta no conteúdo local. Isso mostra também o olhar para o desenvolvimento do jovem angolano e é um sinal positivo de que estamos no que estamos a fazer. Principalmente para as pessoas com a educação devem sentir-se valorizados. Mas é como dizemos, a melhoria é contínua. Daqui para frente, aprender com o que fizermos, corrigir todo e qualquer possível erro, fazer cada vez melhor. Eu gostaria de perguntar ao engenheiro sobre a expectativa quanto ao avanço da sustentabilidade no âmbito da energia. Haverá sim maior sustentabilidade. Quanto ao pilar econômico, veja, boa parte das nossas instalações industriais consomem o modelo de derivados que agora vai ser produzido na refinaria de Cabinda. Então, vamos poder ter uma redução de alguns custos operacionais, vamos poder ter um derivado que antes não tínhamos para tanto consumo local, bem como também para a exportação, e isto vai movimentar para o positivo do pilar econômico. Quanto ao pilar social, este modelo de investimento que já empregou 2.200 jovens pretende ou prevê que venha a empregar ainda mais por causa das cadeias que agora vão surgir por volta da refinaria. Então, isto vai ter um bom impacto a nível de sociedade, porque vai gerar emprego, vai gerar estágios, vai gerar pequenos investimentos para sustentar médios investimentos. O pilar social vai dar também positivo. Quanto ao pilar ambiental, em que deveremos com certeza tomar maior atenção, porque a produção de hidrocarbonetos, bem como a sua transformação, produz resíduos que afetam o ambiente, mas com as tecnologias que foram empregas, dá uma redução da emissão de alguns gases e também isto vai fomentar o desafio a nós jovens
É positivo. Engenheiro, eu quero que o engenheiro explicasse um ponto muito crucial que muita gente está a falar desde ontem. Com a inauguração da refinaria, será que o combustível agora vai baixar? Bom, eu digo assim, para quem esteve atento ao discurso e também àquilo que foi a apresentação desta nova refinaria, a primeira fase não contempla a produção de derivados que maioritariamente são consumidos pela nossa sociedade. Esta primeira fase não perspectiva isto. E nem aconselho a sociedade angolana a olhar para o futuro com a expectativa em função da taxa dos combustíveis, ou seja, o valor do preço dos combustíveis. Verdade ainda seja é que nós temos os combustíveis mais baratos a nível mundial e com o passar do tempo vai ser lógico o nosso Estado procurar retirar ali algumas subvenções que aplica, de modo a que a gente está ganhando consciência para valorizar estes produtos. Como exemplo, temos os países bem mais desenvolvidos do que o país do mundo. E é uma realidade que nós não temos. Devemos procurar aceitar, ter consciência, e isso também vai nos dar conscientização ambiental, porque se nós estudamos que queremos ter, não nos proporcionamos ao amigo que pretendemos beneficiar os nossos filhos com a taxa mais elevada de PPX. Então, não acreditem que vai baixar o preço do combustível. Acreditem sim que haverá sim outras janelas de oportunidade, mas não interessa os combustíveis não baixam. Engenheiro, a inauguração da refinaria de Cabinda, de certa forma, dá uma visibilidade a Angola na arena internacional? Com certeza, e de forma absoluta. Primeiro, não só pelos investidores que ali vai estar, mas também os produtos que nós vamos extrair vão ser produtos de destaque a nível industrial para o mercado internacional. E, verdade seja dita, a localização estratégica de Cabinda vai permitir também alguns pontos estratégicos e podemos aqui olhar também um pouco para os países irmãos africanos. A União Africana pode até olhar, com certeza, deve estar a olhar para o projeto da refinaria de Cabinda e porque vai permitir escoar os derivados industriais para fazerem as grandes máquinas funcionarem. E isto, com certeza, vai reduzir os custos operacionais, vai criar atratividade de outros investidores, não só os grandes, mas também como os médios. Porque nós estamos a falar de um conjunto de derivados, temos que também olhar para a questão da logística, temos que olhar ainda para muita outra coisa que grandes players de diversas áreas vão começar a ver um fluxo estratégico e vão ser analisados para investimento. Engenheiro, muito obrigada, muito obrigada. Gostaria que deixasse uma mensagem a toda a sociedade angolana e apelar aos investidores que investam mais nos jovens. Maravilha. Caros investidores, primeiramente eu falo para vocês, é a altura de olharmos para uma cadeia e valorizar as oportunidades que agora estão existindo. Pensar de forma estratégica e estar alinhado aos planos de desenvolvimento nacional tão importantes para juntos transformarmos Angola, potencializando empregos e salvar vidas. Sociedade angolana. A oportunidade depende da capacidade. Caros jovens, pais de famílias, procurem estarem aliados às necessidades futuras do nosso país. É por meio da vossa atividade que nós teremos recursos humanos que irão valorizar e potencializar a nós. E juntos seremos cada vez mais fortes. Vamos ter uma mentalidade positiva, uma mentalidade de apoio, mas acima de tudo, que olhe para a melhoria contínua. É hora de batermos no peito e assumirmos que nós, independente que faremos o futuro, caminharemos juntos, nos potencializando. Não esperem nada de uma coisa nada. Não esperem que nos deem algo que simplesmente mereçam. Vamos merecer, devemos conquistar por vocês. É assim que eu falo para vocês e agradecer desde já por isso poder falar, não só com o lado, mas seja obrigado. Obrigada e até mais, engenheiro Ailton da Costa. Muito obrigada. Vamos seguir aqui no nosso estúdio. Punga Daniel e Stanley do Nascimento. Com a inauguração
da refinaria de Cabinda, qual é a visão do presidente da República? Punga Daniel? Qual é a visão do presidente da República depois da inauguração da refinaria de Cabinda? Acredito eu que a visão do presidente com a inauguração da refinaria de Cabinda é desenvolver a economia e não só, também o crescimento tecnológico também. Tecnológico porque nós estamos a falar que com a nova refinaria de Cabinda, ela trouxe consigo a tecnologia qual é a palavra correta que se tem dito? A última versão, acho que é assim que se tem dito da tecnologia. Então, ele foi olhando não simplesmente nos dias de hoje, ele foi pensando também o futuro, foi pensando na economia do país, de como é que ela deve funcionar, como é que ela será daqui a uns 10 a 5 anos. Ou seja, dos 5 a 10 anos. Esta lá do Nascimento, qual é a visão do presidente da República? Eu acredito que a visão do presidente da República é de uma missão cumprida, né? Tem, dentro daquilo que a Constituição consagra, tem tarefas especiais do Estado, e o Estado reservou para si um conjunto de propriedades que chamamos de propriedade pública ou de bens públicos que fazem parte daquilo que é a administração do Estado, e o Estado conseguiu fazer um investimento desse calibre e conseguiu realizar um projeto que provavelmente já estava na agenda do presidente ou do ministro ou do ministério ou do governo, sei lá como é que poderíamos dizer isso, mas se foi plano e o plano se tornou realidade, acredito que o pensamento do presidente é de missão cumprida e que, claro, vem muito desafio pela frente, porque se a gente produz petróleo e é para nível nacional, significa que vamos ser obrigados a construir estradas melhores para conseguir tirar petróleo de Cabinda para as outras províncias. Vamos ser obrigados a comprar materiais de ponta para conseguir fazer a exportação. Vai mudar muita coisa. Então, eu acredito que, apesar de terem conseguido, nesse exato momento o Ministério está a dizer, nós conseguimos, mas conseguimos, para além dos benefícios, temos muito trabalho pela frente. Ok. Sim? Certo. Nós não podemos simplesmente olhar neste marco histórico como se... Ou seja, nós não podemos falar que o que era simplesmente plano se concretizou. Não? Porque o plano da construção da refinaria, todos nós, enquanto angolanos, enquanto jovens, temos noção de quem pertence a esse plano. Então, o que nós devemos fazer é agradecermos e darmos várias salvas de palmas ao presidente João Lourenço pelo simples facto de ele ter terminado a 50% o plano que já estava. Terminou os 50% está no estado de nascimento? Eu acho que vão parar de me chamar. Porque quando diz agradecer... Fala no teu âmbito, é claro, né? Quando diz agradecermos ao presidente da República, se refere ao quê? A ele ter feito o próprio trabalho dele. É competência do presidente da República. É competência. É trabalho do governo fazer isso. Não, porque chamou para si a responsabilidade. É para falar sobre a visão do presidente. Vamos falar sobre eu já falei sobre a visão do presidente. Que acho que é de trabalho cumprido, é a agenda dele, ele planificou, porque se não fosse a refinaria de Cabinda, poderia ser uma outra coisa. Poderíamos aqui estranhar, por exemplo, o maior hospital, por exemplo, de África. Por exemplo, há um hospital que está sendo construído aqui no Pedalé, que é um dos grandes hospitais que vai se construir em Angola, que vai representar um avanço grandioso para aquilo que é a questão da saúde em Angola. Eu vou olhar para aquilo e dizer, não, o Ministério da Saúde fez mais um bom trabalho. Essas infraestruturas são construídas com a visão de grandes líderes, na vossa visão. Certo, mas permita-me só que eu diga. Sim. Doutor Sanislau, quando eu digo agradecer, é pelo simples facto de a construção da refinaria de Cabinda, quem deu a iniciativa foi o presidente cessante. E
Por um bom tempo... O engenheiro José Eduardo dos Santos. Certo. Por um bom tempo, esta refinaria esteve parada. E o presidente João Lourenço deu continuidade. É nesse sentido de eu dizer, agradecer, não pelo simples fato dele ter inaugurado, não. Porque é mesmo uma das tarefas fundamentais que ele tem enquanto chefe do Estado. Não estou a agradecê-lo porque ele inaugurou, não. Percebemos agora de que forma é que o Estado deve proteger, visto também que a refinaria, o meio ambiente, quais são as formas, quais são os cuidados que a população de Cabinda deve ter, que vivem perto da refinaria? Primeiro, não vamos olhar para a própria refinaria, vamos olhar para o povo. Eu não sei como é que a sociedade de lá comporta-se, não sei. Então, não é meio imperioso dar uma opinião de como é que efetivamente será. Mas, se olharmos na própria refinaria, diria eu que lá tem pessoas capacitadas que efetivamente poderão trabalhar no sentido de não prejudicarem os terceiros. A população. Certo, com tudo quanto eles fizerem no meio, naquele circo da refinaria. Qual é a imagem que a sociedade angolana, o país em si, terá na arena internacional depois da inauguração da refinaria de Cabinda? No mundo, eu acho que o nível que nós nos encontramos é um nível que chama a atenção, mas não tanto dentro daquilo que são os países produtores de petróleo. Nós fizemos um grande avanço, porque existem muitos países que fazem parte dessa comunidade que não têm uma refinaria, então poderemos ser vistos para alguns como possíveis competidores, para outros como o espelho, porque muita da gente vai querer alcançar não o nosso nível, mas superar o nível que nós nos encontramos atualmente, porque a perspectiva de um país como o nosso, ou de um país que está numa condição pior que a nossa, é evoluir cada vez mais, é se tornar potência. Nós não estamos só aqui na arena global ou dentro dos países produtores de petróleo como os meros telespectadores, mas como agentes diretos desse mercado. Se vai haver diversificação, é quando os países começaram a se posicionar nessa vertente. Vamos olhar agora para o setor da empregabilidade, visto que com a inauguração da refinaria de Cabinda, 87% dos jovens já local foram empregados, visto que vocês também são jovens. Como é que sentem-se ver os outros jovens a serem empregados? Punga Daniel. Na qualidade de jovem, na qualidade de pessoa, eu fico feliz pelos jovens que já foram empregos pela nova refinaria. Por que eu fico feliz? Porque quanto mais a sociedade conseguir um emprego, conseguir um sustento, menos criminalidade nós teremos. Há que se diga. Porque acreditamos nós que o índice de criminalidade só cresce a cada dia porque não existe, ou seja, porque uma boa parte desses jovens não tem um sustento. E já tendo sustento, caso existisse ou caso tenha alguém que praticava atos do gênero, tenho a minha certeza que efetivamente poderá deixar essa vida. De o praticar. Certo. Extraordinário, olhando para o setor da empregabilidade, 87% da juventude local já foi empregada. E, na sua maioria, 5 mil também foram formados pela refinaria de Cabinda. Certo. Qual é a perspectiva que nós vemos? Primeiro, nós temos que olhar para os números. Essa porcentagem que nós temos representa quanto a nível global, a nível de Angola. Né? Temos que ver qual é o impacto da empregabilidade dessa comunidade.
E outra, chamar atenção para quem já está nesse lugar, já foi empregado, não para por ali. Teres uma oportunidade como essa é uma questão de aproveitar. E eu sei que, por exemplo, quem trabalha nessas estruturas, quem está lá dentro, não ganha pouco dinheiro. E, na minha visão, eu acho que nós, jovens angolanos, deveríamos, na realidade, começar a aproveitar a oportunidade para gerar mais emprego. Não vamos simplesmente depender do Estado, né? Mas se nós estamos num patamar, nós estamos a ganhar, por exemplo, 2 milhões numa fase inicial, numa fase embrionária, eu acho que nós conseguimos produzir ou criar, ainda que são 2 ou 1 novo posto de emprego para quem não se formou na mesma área e que, pronto, nós conseguimos avançar com o país quando a gente se une, quando a gente consegue mudar as coisas. Então, se estás ali, tens um pé ou tem caminho meio andado para gerar mais emprego. Gerar mais emprego, assim como a TV Belas também gera emprego para os jovens, como nós, que também é uma empresa criada por jovens. Gerou empregos. Qual é a visão que os investidores internacionais como nacionais podem ter para gerar emprego, visto que essa refinaria vai trazer visibilidade a nível internacional? Ponga, Daniel. Pode reiterar a questão, por favor? Como é que os investidores podem olhar para Angola, Cabinda, principalmente, com a inauguração da refinaria de Cabinda? Ok. Acredito eu que vários investidores olharão para a Cabinda como uma oportunidade para criar as suas empresas. E ao criarem suas empresas, efetivamente eles serão obrigados a terem funcionários. E ao terem funcionários, então eles poderão ainda mais empregar jovens. Eles vão olhar para a Cabinda como sendo uma oportunidade. Por quê? Porque estamos a falar que foi em Cabinda onde se construiu a refinaria. Logo, pressupõe dizer que há sim possibilidade de grandes investidores criarem grandes empresas lá na província de Cabinda. E ao criar essas empresas, poderão também, essas que poderão gerar efetivamente empregos também. Nos empregos? Sim. Já que estamos a dizer que com a nova refinaria é 87% dos jovens que já foram empregados. Estamos a nível dos 80%, não é a nível nacional, mas sim a nível de Cabinda. 80%, sim, sim. Então, significa dizer que já temos uma pequena percentagem dos jovens fora, ou seja, certo, temos uma pequena percentagem dos jovens não empregados. E se 30.300 são empregados, 87%, 3.300 empregados, 87% angolanos. Então, estamos a dizer que... E é na sua maioria de Cabinda. Na sua maioria é de Cabinda. Sim. Estamos a dizer que se existir novos, se alguns investidores, ou seja, quando os investidores olharem para a Cabinda como uma oportunidade de criarem suas empresas, estamos a dizer que, efetivamente, os jovens de Cabinda terão ainda mais possibilidade de terem empregos. Ok. Estado-geral? Certo, eu não me lembro se foi o discurso da governadora de Cabinda, mas foi um dos discursos usados lá. E eu vou me apegar a isso para dizer, Cabinda não é só petróleo. Ela, sim, a governadora frisou sobre este aspecto no seu discurso. Cabinda Doutora começou Suzana. a produzir arroz. Também. Cabinda começou a produzir muitas outras coisas. E eu não vou pegar Nós vamos ver a VT da governadora da província de Cabinda, só para recordar o discurso. Portanto, a refinaria vai, de uma certa forma, abrir outros caminhos no que toca à cadeia logística petrolífera e não só trazer mais serviços e, obviamente, mais empregos para a nossa juventude. E dizer que Cabinda não é só petróleo, Cabinda também está a produzir muito cacau, para além da nossa banana, que é habitual, a mandioca. E, por incrível que pareça, Cabinda também está a começar a ter alguma produção de arroz. Obviamente que o caminho é longo a percorrer, temos muitos desafios ainda para frente,
Temos a questão de que muitos dos nossos projetos estruturantes têm que ser concluídos. Eu falo nomeadamente da centralidade André Pitra Petrov. Temos as obras da Universidade de 11 de Novembro, do campus, também que têm que ser concluídas. E outras obras também que concorrem para o bem-estar desta população. Obviamente, questões também na educação, a saúde um pouco melhor ainda. Podemos sim dizer que houve alguns ganhos no domínio da saúde, sobretudo com a construção do Hospital Geral, que é um hospital de um nível terciário. E aí sim veio dar um outro alento àquilo que são as preocupações de saúde da população, não só desta parcela de território, mas também a nível da Angola toda, tanto sim que o Hospital Geral é um hospital de referência e que tem por objetivo de atender questões muito particulares de saúde. Certo. Estes foram os ganhos no setor da província de Cabinda. Estamos a dizer, se Cabinda não é só petróleo, estamos a dizer que o petróleo é a questão da joia rara que nós colocamos para Cabinda, para que as pessoas começaram a ver Cabinda como uma província que absorve o investimento. E vou primeiro falar para os investidores angolanos. Nesse exato momento, se 80% dos jovens de Cabinda têm emprego e estão, por exemplo, a trabalhar na refinaria de Cabinda, significa que dentro das famílias de Cabinda já existe algum tio, algum primo, algum irmão que pode pagar uma universidade. O que significa que quem tem uma universidade aqui, Cabinda atualmente é um bom sítio para colocar uma universidade. Já na sua abordagem, vamos falar com o economista Banza Ramirez a partir dos... Olá, boa tarde, economista Banza. Bom dia. Peço desculpa. Estou acostumada com boa tarde. Peço desculpa. Bom dia. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso especial. Vamos, sendo economista, vamos falar na vertente da economia com a inauguração da refinaria da província de Cabinda. Exatamente. Mais uma vez, bom dia extensivo aos nossos telespectadores. Eu agradeço pelo convite e da produção da TV Belas. Falar da refinaria de Cabinda, estamos a falar do segundo maior projeto no país. É um projeto que tem a previsão de produzir cerca de 30 mil barris de petróleo dia numa fase inicial e a previsão para chegar até 60 mil. Um investimento que resulta numa parceria pública-privada entre o governo de Angola e também a empresa Gencor Holding Limitada, onde a Sonangol detém 10% e a empresa detém 90%. Do ponto de vista de investimentos, resultou em mais de 550 milhões de dólares e inicialmente já se custeou 473 milhões de dólares. Mas o que não se quer calar, o que Angola ganha, o que a província de Cabinda ganha com este investimento. Dizer que a refinaria poderá trazer um conjunto de benefícios, quer para a população, quer para o governo, assim como Angola enquanto uma nação, sendo que do ponto de vista econômico, social e geopolítico, Angola poderá ter muitos benefícios. Do ponto de vista geopolítico, isto poderá nos ajudar a reforçar a nossa soberania energética. O que isso quer dizer? Quer dizer que Angola passa a ter maior visibilidade e mais robustez do ponto de vista de um país soberano na produção de recursos energéticos. Também poderá ajudar a aumentar o poder de negociação de Angola face aos mercados internacionais, porque uma refinaria, que é um projeto que já devia começar há muito tempo, mas estamos a dar os primeiros passos, ajuda o país em vários outros elementos, que do ponto de vista econômico vem contribuindo para a redução da dependência internacional
do petróleo. Isto quer dizer que até agora Angola tem importado cerca de 72% dos derivados do petróleo de fora para dentro, e com a presença desta refinaria vai ajudar a reduzir na ordem de 5 a 10%, que já é uma mais-valia. E com essa redução da dependência externa também vai pressupor a redução de custos com divisas, numa altura em que o país debate-se com a falta de divisas. Também vai ajudar com que Angola vê que haja um aumento agregado, ou seja, tem a possibilidade de Angola continuar a vender o petróleo bruto, mas já poderá vender os refinados do petróleo. E ao vender vai poder dar a facilidade de o angariamento de receitas fiscais ou cambiais. Ok. Por um lado, quando Angola compra, gasta, tem despesas, e ao vender possivelmente para outras regiões o petróleo já refinado, acaba ganhando uma receita que é benéfico para o país. E os benefícios econômicos vão mais do que isso. Também poderá ajudar no surgimento de pequenos investimentos. Aqui, o setor da petroquímica, o setor da produção de plástico, tem agora uma outra possibilidade para a aquisição de matéria-prima por conta da refinaria de Cabinda. Estes benefícios econômicos transcendem também o lado social, que é o caso, inevitavelmente, com a abertura desta refinaria, a geração de empregos, quer de forma direta ou indiretas, direitos ou indiretos, que nesta altura estima-se perto de 3.000 postos de trabalho, desde a sua concepção até o funcionamento, e quando se alargar para as outras fases, poderá chegar até 5.000 postos de trabalho. Outro benefício importante que também poderá advir com o funcionamento desta refinaria é a potencialização do know-how ou a formação de quadros. Haverá necessidade de uma formação contínua dos nossos cidadãos que vão trabalhar nesta refinaria e vão poder ter uma capacidade ampla, um conhecimento diferente sobre como funciona o setor petroleiro, sobretudo na questão das refinarias. Também vai ajudar na dinamização regional. Cabinda vai passar a ser, mas vai passar a ser uma rota de investimentos, de visitas, vai poder dar uma outra visibilidade que vai gerar externalidades para a população local por meio do uso dos bens e serviços que vão surgindo em função da presença desta refinaria. Portanto, os benefícios são tantos. Também podemos esconder a possibilidade da estabilidade de preços, embora que Angola vai poder reduzir aquilo que é a subvenção aos combustíveis, mas com mais projetos do gênero poderá dar uma possibilidade da estabilidade de preços. O que é isso, estabilidade de preços? Será que Angola vai baixar o preço do petróleo, da gasolina, do gasóleo? Pode não acontecer isso, porque nós estamos a querer indexar o preço do barril ao dólar, mas no futuro próximo as oscilações podem não ser muito frequentes, tudo porque já teremos a produção, a refinação localmente. Também evitar aquelas escassez de combustíveis que muitas vezes têm acontecido a nível do nosso território. Ok, economista já frisou, já falou quase tudo, mas eu gostaria que tocasse no ponto sobre o impacto da Angola na arena internacional com a inauguração da refinaria de Cabinda. Exatamente. Na arena internacional, como dissemos muito bem, aquilo vai dar a famosa soberania energética. A Angola vai ter um poder de barganha, como se diz em economia, muito forte face aos outros países, sobretudo na região austral. Angola passará a ser vista como uma potência na produção, pelo facto de estar ligada à refinação de petróleo. Tudo porque setores como transporte e indústria desses países vizinhos e não só poderão ver Angola uma oportunidade para a importação destes derivados. E ao verem Angola como uma oportunidade, Angola torna-se com uma certa
ainda poderemos ter uma dependência de pessoal de fora. Também, por ser uma parceria pública-privada, parte do capital é estrangeiro, muitas vezes esses ainda vão dominar um pouquinho aquilo que são as políticas, mas ainda assim a visão de Angola a nível internacional acaba ganhando uma outra perspectiva. Oh, economista Banza, com a inauguração da refinaria de Cabinda, o que é que a província do Ixo também ganha com esta inauguração? A província do Ixo, a semelhança dos outros pontos, os ganhos são de forma diretas, como qualquer uma outra, como já falamos, o país vai reduzir a dependência externa, ou seja, ao invés de esperarmos o petróleo que vem da Arábia Saudita, que vem da Nigéria, que vem de outras partes, a pouca produção que vai se fazer a nível de Cabinda já chegará com maior facilidade ao Ixo, chegará com maior facilidade para o Luau, o Chico-Leste, para o Quantumam, reduz o tempo de carregamento, também a possibilidade de maior estocagem a nível da nossa região e vai evitar aquelas escassez de combustível que tem sentido a nível das nossas regiões. Mas atenção, caso haja um acompanhamento permanente e privilegiarmos o mercado interno, que muito carece desses derivados. E outro elemento também importante que não falamos é esta refinaria, para além de refinar os derivados do petróleo para combustível, gasolina, gasóleo, possivelmente petróleo, ela também no futuro próximo poderá refinar para o Jet 7, que é o combustível de aviões. Então nós sabemos o parque da aviação angolana não é tão forte, há grande necessidade de vendermos para outros países, então Angola terá cada vez mais forte com a sua presença na arena internacional e com Angola forte a nível das províncias, dos municípios e do país, com uma boa distribuição da riqueza do país, todos nós poderemos ganhar com isso. Ok. Economista Banza Ramiro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso especial. Espero que você volte sempre no nosso especial. Nós agradecemos pelo convite e é sempre um prazer. Esperamos contar com o vosso convite várias vezes e sempre convosco, Batista Banza, a partir da província do Ixo. Obrigada. Está em lá do Nascimento, Punga Daniel. As últimas considerações sobre o nosso especial, o impacto, a expectativa da inauguração da refinaria de Cabinda. Acho que vou falar primeiro, né? Eu estava na palavra. Na minha opinião, né? Quais seriam os possíveis impactos? Estamos a dizer a nível estrutural, a nível educacional, a nível de formação daquilo que é a capacidade humana, ou daquilo que é o recurso humano, ou da mão de obra de Cabinda, poderá mudar drasticamente com a inauguração da refinaria de Cabinda. Poderá mudar também drasticamente. Então, na minha opinião, né, a questão dos bancos, provavelmente Cabinda vai receber mais bancos atualmente porque tem mais dinheiro, e mais dinheiro traz mais gatuno, e mais gatuno traz mais banco. Esse é outro assunto. Esse assunto é do Curti. Certo. E também penso que por conta disso a densidade populacional de Luanda provavelmente vai diminuir, porque muita gente de Cabinda poderá se deslocar para Cabinda por conta, né, dessa ligação que já tem com a própria terra, e se lá tem oportunidades, melhor competir lá, né, com os seus do que competir aqui que tem um nível mais robusto por conta de um nível, por conta de uma população bem maior e bem mais agressiva. Penso que a nível, aquilo que nós falamos a nível ambiental, né, está a se respeitar os limites da construção de casas perto da própria refinaria por conta dos gases deitados com essa produção. Há quem critique e diga que falta, na realidade, pulmares à volta ou perto daquilo que é a refinaria de coisa por conta da libertação do CO2, mas acredito que os nossos engenheiros, e não só, têm respeitado, e se não respeitado, têm criado maneiras de o nível de CO2 libertado ao ar, à poluição, à combustão,
ser no mínimo ínfima, e se não for, provavelmente o número de direitos, né, o número o conjunto de processos no tribunal vai ser maior, melhor para nós, né? Vão ter que nos chamar para lhes defender, e porque o código, a lei de base do ambiente já diz que quem polui, por conta do princípio do poluidor pagador, quem polui paga. Responsabilidade. Exato. Então chamarão a responsabilidade. Eu acredito que isso e mais outras coisas, né, que deveria ter se dito, não disse, se calhar por esqueci, não porque são menos importantes, mas porque agora me passa na cabeça, mas em suma é isso. Punga Daniel, as últimas considerações sobre o nosso tema. As últimas considerações. Ouvimos o que a governadora disse, que a província não produz ou não vai simplesmente produzir o petróleo, também produz o cacau, o arroz, o que significa dizer que são mais indústrias que serão construídas e mais empregos nós enquanto jovens teremos. Como o doutor já havia feito referência, a Cabinda também deve se preparar porque vai receber muitos bancos, porque efetivamente já vai gerar muito, mas muito dinheiro mesmo. Então, aconselho eu aos jovens de Cabinda e não só, a olharmos para a nossa formação acadêmica como um dos primeiros passos para adquirir ou para que nós consigamos ter emprego nessas referidas empresas que serão construídas e ainda esta mesma nova refinaria, porque tenho a plena certeza que ainda tem pessoas que ainda serão empregados daqui a uns 2, 3 dias. Ok. Para terminar mesmo, estamos em cima do tempo. Lançar aqui um desafio às demais províncias, né? Que não tenham o petróleo como na realidade a fonte, mas têm outras fontes, por exemplo, o Kwanza-Sul, que tem a pesca como uma das maiores qualidades do Kwanza-Sul e as demais outras províncias e aos demais governadores, um desafiozinho assim de vamos competir, vamos ver quem ganha, né? Se Cabinda conseguiu colocar ou conseguiu empregar isso por conta do petróleo, vamos ver o que o Kwanza-Sul consegue empregar por conta da pesca, vamos ver o que a Willa consegue empregar por conta do turismo, vamos ver o que a Namíbia consegue. Então, vamos tentar se desafiar, tentar nos desafiar dia após dia e evoluir com isso. Evoluir com isso. Muito obrigada pela vossa presença aqui no nosso especial. Eu espero que vocês voltem sempre aqui no nosso especial. Eu que agradeço. Agradecemos o convite. Ok, muito obrigada. E seguimos agora com a mensagem do Presidente da República. O Presidente da República, João Lourenço, disse na inauguração da refinaria de Cabinda que, com a conclusão das refinarias do Soio, que enfrenta constrangimento, e do Lubito, o país deve alcançar a sua autossuficiência em produtos refinados. O chefe de Estado recordou que, além desta refinaria com capacidade instalada para processar 60 mil barris de petróleo, mas que na fase inicial vai apenas processar 30 mil barris, o país vai ainda contar com as refinarias do Soio, na província do Zaire, e do Lubito, na província de Benguela. Sem avançar prazos de conclusão dessas infraestruturas, admitiu que a refinaria do Soio está com alguns constrangimentos, mas garantiu que as autoridades não desistiram da edificação do projeto. Não se desistiu da construção dessa refinaria do Soio. O que se está a fazer é levar o investidor a ultrapassar os constrangimentos existentes. Depois, temos a grande refinaria do Lubito, que é um projeto antigo, começou há muito tempo e também esteve paralisado há alguns anos. Ficamos por aqui com o nosso especial TV Belas Notícias e prometemos voltar numa próxima ocasião. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Então, até já.